Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo precioso de culto, de adoração ao Senhor. E vamos continuar adorando ao Senhor em espírito e em verdade agora, ouvindo a exposição da palavra do Senhor. Estamos encerrando nesta noite a série A Identidade da Igreja de Jesus. A identidade da Igreja de Jesus. Tivemos a oportunidade ao longo deste mês de março, a partir do primeiro domingo, quando trabalhamos Mateus capítulo 16, de verificar que o nosso Senhor Jesus tem edificado a sua igreja. Nós também aprendemos que em Cristo Jesus, trazendo algumas características, algumas marcas da igreja, nós somos nação santa, sacerdócio real, nós somos um povo de propriedade exclusiva, somos raça eleita para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá nesse texto de 1 Pedro 2 diz que antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo do Senhor. Nós também aprendemos, irmãos, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Ele está no controle de todas as coisas e nós pertencemos ao corpo de Cristo Jesus. E nessa noite nós vamos à luz do texto de Efésios capítulo 2, versos 11 a 22, aprender também com o Senhor, que o Senhor nos vê, não de forma separada, com paredes levantadas, mas o Senhor vê um único povo. É bem verdade que Israel não entendeu isso no Antigo Testamento, quando achou que Deus seria exclusivo para eles, mas desde as primeiras páginas, por que não dizer na pessoa de Abraão, quando o Senhor diz: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele não disse apenas, em ti serão abençoadas apenas a descendência, no caso ali natural, ou o povo hebreu, ou o povo judeu, mas todas as famílias da terra. Mas Israel não entendeu assim, e começou então uma divisão, uma discriminação, e isso se perdurou por muito tempo, atravessando do Antigo para o Novo Testamento. E nesta noite nós verificaremos nesta carta que o apóstolo Paulo escreve aos crentes da cidade de Éfeso, aos nossos irmãos efésios, que em Cristo Jesus a parede que nos separava foi jogada no chão, ela foi derrubada, e somos então a família de Deus. E eu quero então te convidar a ler comigo Efésios capítulo 2, versos 11 a 22. Façamos essa leitura, igreja, a uma só voz. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela transmissão do canal do YouTube da nossa igreja, e que também Deus fale ao seu coração nesta noite. Leiamos. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos,
e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Juntos vamos mais uma vez ler o verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Só o finalzinho do verso 19. E sois da família de Deus. Vamos falar todos juntos agora, família de Deus. Falamos, família de Deus. Essa pessoa que está aí do seu lado faz parte dessa família, e você também faz parte da família de Deus. Nós sabemos que nas nossas famílias aqui na terra, às vezes nós temos dificuldades, nós temos algumas lutas que enfrentamos na área de relacionamento, de compreender o outro, de estender a mão ao outro. Eu estou falando isso na nossa família terrena. Mas quando pensamos na igreja visível, na igreja militante, nós também enfrentamos algumas demandas como família, como igreja. E às vezes nós ferimos, às vezes nós somos feridos, às vezes nós desprezamos, às vezes nós somos desprezados. Essas coisas não são boas, essas coisas não agradam a Deus. Às vezes o amor parece estar em escassez em muitas famílias, onde o ódio está em primeiro lugar, a disputa, o espírito de competição, aquela ideia de que eu preciso diminuir o outro, que eu não posso deixar que o meu marido ou a minha esposa prevaleça sobre mim, então eu tenho que humilhar, subjugar, eu não posso autorizar e permitir que os meus filhos ou se levantem contra mim, ou que os meus pais mandem na minha vida. E nós começamos a viver uma questão muito triste no ambiente da família. Mas essas coisas também acontecem na igreja, infelizmente. Essas coisas também acontecem na igreja do nosso Senhor Jesus, nesta igreja visível, porque quando o Senhor Jesus reunir dos quatro cantos da terra os seus escolhidos, o seu rebanho, e haverá então um só rebanho, um só pastor, essas coisas não existirão lá. Essas coisas não entrarão lá nessa dimensão que viveremos como família de Deus. E nós precisamos aprender, mais uma vez nessa noite, à luz dessa passagem, que o Senhor não tem prazer na discriminação. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Bendito seja o nosso Deus por essa declaração que eu acabei de fazer. Sabe por quê? Porque se Deus fizesse acepção de pessoas, eu não estaria aqui. E nem você. Mas a prova de que Deus não faz acepção de pessoas é que Ele enviou o seu Filho para padecer na cruz em nosso lugar. E neste texto nós acabamos de ler que o Senhor vai pegar dois povos, dois grupos antagônicos historicamente falando, e Ele vai unir esses dois povos em um só povo através da obra de Cristo na cruz. É interessante que Paulo, quando ele passa pela cidade de Éfeso, uma cidade em que talvez, se alguns estudiosos todos concordarem, e eu também penso ser assim, foi a igreja que mais tempo Paulo permaneceu. Paulo ficou 18 meses em Corinto, mas aqui Paulo passou de 2 anos. Tinha uma escola lá que ele fundou, que ele dava treinamento, ele discipulou, a escola de Tirano. Muitos lugares onde Paulo não pisou com a planta dos seus pés, mas os discípulos, aqueles que aprenderam na escola de Tirano em Éfeso, o evangelho chega, e nós temos alguns personagens como Epáfras, quando a igreja de Colossos, os nossos irmãos colossenses, eles recebem a pregação do evangelho, mas possivelmente Paulo não foi até aqueles irmãos, como em outros lugares. Então Éfeso era uma cidade também muito estratégica, uma cidade em que havia um templo à grande deusa Diana dos Efésios, havia lucro, havia mercado, havia comércio ao redor de toda essa idolatria dessa cidade.
mas o evangelho chegou com poder e graça na cidade de Éfeso, e inicialmente aqueles irmãos, os nossos queridos efésios, eles demonstraram um amor genuíno, um amor profundo, mas quando lemos, por exemplo, as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta que aparece lá em Apocalipse é qual? A carta à igreja de Éfeso. Uma igreja zelosa, uma igreja doutrinária, uma igreja que conseguia detectar a heresia de longe, uma igreja que odiava as obras dos nicolaítas, mas uma igreja que havia perdido o primeiro amor. Uma outra geração estava naquela igreja, e aquela igreja então agora estava vivendo assim no piloto automático. E esse é um perigo, irmãos. Esse é um perigo que todos nós aqui corremos, a começar desse que vos fala, quando nós transformamos a nossa vida cristã em um piloto automático. Você vai fazendo as coisas e não se dá conta por que está fazendo. Você lê a Bíblia, mas você não tem ideia do que você está lendo. Você faz orações mecânicas, você canta, mas não presta atenção no que você está cantando. Você senta no banco da igreja, assiste o culto, mas quando você chega na sua casa, parece que você estava no deserto, porque você não associa tudo isso que está acontecendo. Às vezes nós precisamos voltar no primeiro amor, a prática das primeiras obras, naquela época em que o seu coração pegava fogo pelas coisas do Senhor. E esta igreja, ainda não agora quando ele escreve a carta, mas lá em Apocalipse ela experimentou isso, essa sua atmosfera de esfriar-se. Mas é uma igreja que teve um problema sério também na relação de judeus e gentios. Nós sabemos que em todas essas cidades por onde Paulo passara pregando o evangelho, plantando as igrejas, haviam sempre uma sinagoga, e Paulo sempre começava pregando o evangelho nas sinagogas. Ali haviam então judeus, muitos judeus acabavam reconhecendo Cristo, outros acabavam se revoltando contra o ensino de Paulo, e haviam também gentios, e começou a haver uma separação entre eles, uma inimizade histórica. Para vocês terem uma ideia, irmãos, judeu chegava a dizer em alguns casos que os gentios só serviam para uma coisa: para aquecer a fogueira do inferno. Para isso que servem os gentios. Para um judeu, um gentio não era nada. Nós vemos até também aquela divergência entre judeus e samaritanos. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como cachorrinhos. Havia uma discriminação. No início do evangelho, após a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, os discípulos recebem o revestimento do alto do Espírito Santo, os apóstolos começam a pregar, mas no primeiro momento eles tiveram algumas dificuldades para entender isso. Nós temos claramente isso na vida do apóstolo Pedro. Pedro precisou passar por uma experiência muito forte na casa de Cornélio, para Deus ensinar para ele: Deus não faz acepção de pessoas. E uma coisa que parece que ultrapassou as fronteiras, ultrapassou o tempo e chegou até os nossos dias, é que às vezes nós fazemos acepção de pessoas. Nós parece que nos julgamos um ser superior a outros. Isso é um problema que acontece na sociedade, é uma pena. Infelizmente, julgamos as pessoas ou tratamos as pessoas de forma diferente, de acordo com a cor da sua pele, de acordo com o seu extrato social, se ela tem nível escolar ou não, se ela tem dinheiro ou não, se ela, como eu disse há pouco, se a cor da sua pele, se ela pertence a uma etnia, a uma raça, a um povo, e começamos a criar os guetos, começamos a dividir e a fragmentar a igreja. Paulo está querendo dizer aqui nesse texto que isso não agrada ao Senhor. E é muito claro, irmãos, o que ele diz aqui, isso para mim é muito forte, porque a palavra de Deus diz no verso 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, Ele fez um único povo. E o que Ele fez lá na cruz, irmãos? O que Jesus fez na cruz com relação a essa inimizade? Ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E de ambos Ele fez um povo. O seu povo, a sua família, a sua noiva, a sua igreja. Os irmãos conhecem essa carta, e precisamente o capítulo 2, dos versos 1 ao versículo 10 é muito rico, porque nós vemos aqui nesse texto, há uma relação ligada ao que nós lemos do versículo 11 com o início do capítulo 2, porque eu vou ler mais uma vez, acompanhe comigo. Ele faz essa divisão aqui do portanto lembrai-vos. E ele está dirigindo à igreja de Éfeso, aos irmãos gentios, mas que agora ele diz: vocês antes
eram chamados de incircuncisos. Vocês não tinham passado pelo ritual da circuncisão imposto pelos judeus. Os judeus que são circuncidados na carne por mãos humanas, eles discriminam vocês porque vocês não se circuncidaram. Isso aconteceu, houve até um concílio na igreja. O primeiro concílio da igreja, Atos 15, está lá dizendo, houve uma necessidade de os líderes se reunirem em Jerusalém, os apóstolos, os presbíteros, vem Paulo trazendo uma mensagem, mostrando que nós não precisamos impor esse julgo sobre os gentios com relação à circuncisão. Ou seja, aquelas ordenanças todas, elas tinham cumprido o seu propósito, elas eram sombra do que haveria de vir, mas em Cristo Jesus essas coisas já tinham se cumprido. Mas alguns judeus convertidos queriam impor, parecendo aquela ideia, é Jesus e algo mais, é Jesus e a tradição, é Jesus e os rituais, e nós sabemos que basta apenas Jesus. E esse texto então mostra para nós a nossa condição, pensando nesse momento, não só nos gentios lá de Éfeso, mas na nossa vida e na nossa história. O que éramos e o que em Cristo Jesus nos tornamos. Então olhem comigo aí, verso 11. Lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Agora, irmãos, o versículo 12... vai trazer um triste relato de como esses irmãos viviam. Talvez seja o seu triste relato também, de como você vivia antes de Cristo entrar na sua vida. Veja se não é um quadro terrível, uma pessoa que está nesta condição. Ele diz no verso 12, naquele tempo, antes de Cristo, vocês estavam sem Cristo. Tem coisa pior do que estar sem Cristo? Agora que você tem Cristo, agora que Cristo é o teu Senhor, agora que Cristo é o teu Salvador, agora que Cristo é a tua esperança, agora que Cristo é tudo na sua vida, existe alguma coisa pior do que você não ter Cristo? E aí ele vai tentar explicar em que consiste estar apartado de Cristo. E ele diz, olha, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. É claro que ele aqui está falando ainda daquela questão que era exigida dos judeus para com os gentios. Vocês eram excluídos, vocês eram discriminados, vocês eram estranhos às alianças da promessa. E olha só, irmãos, eles não tinham esperança. Você tem esperança? Quem é a tua esperança? É o Senhor. Salmo 62 verso 5 diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Cristo é a nossa esperança, mas esse povo não tinha esperança. E aí, para fechar o quadro caótico da condição de quem está sem Cristo, ele diz, não tem esperança e sem Deus no mundo. Esse versículo 12, ele ecoa com o que nós lemos nos primeiros versos do capítulo 2, no versículo 1. Aquilo que ele está falando aqui, que é sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tem esperança, sem Deus no mundo, está ligado ao que vem no capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição de um homem e de uma mulher sem Cristo, sem Deus no mundo, sem esperança, separado da comunidade de Deus, não participando das promessas. Mas você, meu irmão, minha irmã, que pertence à igreja do Senhor Jesus, você está numa outra condição. O texto vai nos apresentar agora, por duas vezes, na nossa língua portuguesa pelo menos, essa expressão aí, mas. Primeiro você está vendo aí no versículo 13, mas agora. Mas aí a gente volta lá no capítulo 2 no início e vem o verso 4. Vamos ler juntos o versículo 4 de Efésios 2? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A ideia é a seguinte: você estava numa condição terrível, na fila do inferno, merecendo a ira de Deus, e o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, Ele mudou a sua história, Ele tirou você do lamaçal do pecado, Ele tirou você daquele estado de morte espiritual, e Ele te deu vida. Você agora é de Jesus, meu irmão, minha irmã. Mas agora a pergunta que não quer calar: se nós estamos em Cristo Jesus, nessa posição de mais que vencedores, de noiva do Cordeiro, de coparticipante das bênçãos, de membros da família de Deus, por que é que nós levantamos paredes entre nós para nos separar? Eu já disse isso, e talvez seja uma palavra recorrente aqui, desde o primeiro dia que eu cheguei nessa igreja. Não sei. Sabe aquela música que diz que tem uma música de uma nota só? Talvez você diga: esse pastor aí só gosta desse tema. Não é que eu gosto desse tema. É que se Deus está mandando eu pregar de novo sobre esse tema, é porque a igreja ainda não aprendeu. E enquanto a igreja não aprender, Deus vai levantar homens nessa igreja. Hoje sou eu, amanhã pode ser outro, que vai continuar pregando esse tema nessa igreja. Porque Deus não se agrada de quem levanta paredes para dividir a comunhão do irmão. Deus não tem prazer na inimizade. Nós não podemos, irmãos, concordar com algo assim como se fosse normal. Pastor, cai na real, pastor. Qual é a igreja na face da terra que de vez em quando não tem as panelinhas, que não tem as picuinhas, que não tem um falando mal do outro? Isso é normal, pastor. Não é normal. Não é normal. Isso é anormal. Normal é uma igreja que se ama, que respeita as diferenças, que sabe andar com o irmão, mesmo que às vezes as opiniões não sejam as mesmas, mas em Cristo Jesus nos amamos. Paulo está ensinando essa igreja. Está tendo uma disputa entre eles. E é interessante, irmãos, embora a ordem que o texto nos apresenta diz que primeiro ele falará da inimizade entre judeus e gentios, e depois ele vai falar da inimizade entre nós e Deus, eu prefiro inverter a ordem. Porque quando Cristo aboliu na cruz a parede da inimizade, primeiro, o que é que Cristo fez na cruz? Nos reconciliou. Vocês já ouviram eu falar isso aqui? Nós estávamos de mal de Deus. Você já brincou disso quando era criança, certo? Quando você fica de mal de um amiguinho, sabe? Corta aqui, e aquele desespero. Aí vem alguém que sempre faz o papel do mediador. Não, vamos lá, perdoa ele, perdoa ela. Não vou perdoar. Brigou comigo. Coisa de criança. Só que eu já ensinei isso aqui, vou repetir. Criança briga, discute, depois de 5 minutos estão se abraçando. E tem adulto que se intromete em briguinha de criança e depois fica a família sem se falar. Cuidado para você não tomar as dores, porque as crianças daqui a pouco estão, não, a gente já se perdoou, nós somos amigos. Aí os adultos ficam bicudos um com o outro. Aprendam com as crianças, adultos. Elas não são perfeitas, mas é nesse sentido que Jesus falou, nós temos que nos tornar como crianças. Essa não é pureza no sentido de isenção de pecado, as crianças nascem em pecado. Mas essa ideia, sabe? Às vezes é aquela briga e toma o brinquedo do outro e puxa o cabelo do outro, mas daqui a pouco, quando você menos vê, estão se abraçando. Por que nós perdemos essa noção? Que se todavia nós machucarmos um ao outro, vamos pedir perdão. Jesus derrubou a parede da inimizade para nos aproximar dele. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a ênfase nessa noite, pensando que eu sou membro da família de Deus, é como é que eu, lavado e remido no sangue de Jesus, alcançado pela maravilhosa graça de Jesus, consigo viver ao lado de alguém que eu não converso. Isso não é normal. Muitas igrejas na face da terra nasceram não fruto de plantação e de evangelização. Está cheio de igreja na face da terra que nasceu fruto de divisão.
Ah, esse é o seu ponto de vista? Ah, o seu é... Então eu vou abrir a minha. É que Deus transforma o mal em bem, e às vezes em igrejas que nasceram com a motivação errada, Deus por sua misericórdia ainda usa aquela igreja depois para alcançar vidas. Mas se você for lá no DNA, na origem, como é que essa igreja nasceu? Ah, teve um racha na outra igreja, e aí nasceu essa igreja. É assim que Deus quer que o evangelho cresça na face da terra, irmãos? A gente rachando, fragmentando a igreja. Então meia dúzia aqui não concorda e vamos abrir uma outra igreja. E aí vai se espalhando. Aí alguns, não pastor, o evangelho está crescendo. Desse jeito? O evangelho cresce com a pregação do evangelho, com as igrejas unidas. Nós temos dificuldades de nos relacionarmos com outras denominações. Às vezes, infelizmente, nós fazemos piada. E eu tenho medo, porque às vezes eu já fiz isso, e fico infelizmente magoado quando depois o Senhor me faz pensar, a hora que eu ponho a cabeça no travesseiro, não caiu bem aquela brincadeira que você fez. Por mais que você possa ter opiniões diferentes, até no aspecto teológico, mas cuidado. Nós temos problema entre nós mesmos, presbiterianos. Eu já disse isso aqui. Tem hora que eu vou em algumas reuniões que eu não sei como vai ser na glória, no céu, porque o pessoal fala assim, quem é esse aí? Ah, é o pastor Gilberto Barbosa. Da onde? Jardim Verônia. Onde fica o tal de Jardim Verônia? Como se o irmão fosse melhor do que eu, ou eu fosse melhor do que ele. Nós somos tudo miseráveis pecadores, que só estamos de pé por causa da graça. Mede a gente de cima. Quem é? Quem é essa irmã aí? Ah, é a irmãzinha lá do Verônia. Por que não damos um abraço? Oh, que bom, minha irmã, você está servindo a Deus lá no Verônia, eu estou servindo a Deus aqui nessa igreja. Não importa se a sua igreja é na periferia, se a minha igreja é num bairro nobre de São Paulo, se a minha igreja é cercada de carros importados no estacionamento, se na minha igreja os irmãos vêm a pé, nós somos o povo de Deus. Mas às vezes a gente vai levantando paredes, conversa só com quem é do mesmo nível social, só visita a casa do mesmo nível que a sua, só abraça quem você gosta, e aí nós vamos criando paredes. Jesus derrubou a parede. Jesus derrubou a parede que separava, lá na cruz. Olha só o que nos diz aqui o versículo 16. Ele fez isso para reconciliar ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. E o que é que Jesus fez lá na cruz com relação a essa separação que tinha? Ele destruiu a inimizade. Se Deus em Cristo Jesus destruiu a inimizade, eu vou construir paredes? Já foi dito isso aqui em outro momento, e vou repetir. Você é construtor de pontes ou construtor de paredes? Se nesta noite fosse a sua última noite na face da terra, você está em paz, meu irmão, minha irmã, para partir daqui? Eu sei que nós vamos partir debaixo da graça e da misericórdia de Deus, mas você tem construído mais pontes ou você tem cavado mais covas? Porque às vezes a gente só falta dizer assim, ó, fulano, Beltrano, morreu. Não preciso, mas Deus veio ao nosso encontro. Ele nos dá um maior exemplo, porque eu é que desobedeci a Deus, eu é que pequei contra o Pai, eu é que afrontei o meu Deus, mas Ele se dispôs e veio, se humilhou e me amou, e me conquistou na cruz. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser unida. Por providência de Deus, nós cantamos hoje 2 vezes o hino 180. Eu não vejo que foi, eu não sabia como a irmã Cícera pediu para cantar de manhã e cantamos. Não é não, irmão, foi providência de Deus. Família unida somos, famílias de Jesus. Nós somos a família de Jesus. De vez em quando sai briga na família. Sua família deve ter esses momentos, na minha tem. Não estou dizendo que é normal, viver também um campo de guerra na família, mas divergências, pontos de vista diferentes. Mas quando você tem Cristo reinando na sua casa, vocês encontram um ponto em comum e dizem assim, posso não concordar com você, mas eu te amo. Nós pertencemos à família de Deus. Nós estamos ligados por uma coisa muito especial, que é o sangue de Cristo. E esse texto fala isso para nós.
O versículo 17 diz: e vindo evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Sabe por que você pode orar e clamar ao Senhor e o Senhor escutar a tua oração? Porque Jesus derrubou a parede da inimizade entre você e Deus. 2 Coríntios capítulo 5 fala sobre isso, que nós fomos reconciliados com Deus. O que significa a palavra reconciliar? Uma definição bem simples: fazer as pazes. Mas quem tomou a iniciativa de fazer as pazes com você? Deus. Ele veio ao seu encontro. E às vezes nós não queremos tomar a iniciativa. Nós não queremos sair da nossa posição. Se você pertence à igreja de Jesus, na igreja de Jesus ele diz: eu não tenho prazer em acepção, em quem faz acepção de pessoas, nem de brincadeira. Nós devemos amar a todos, indistintamente. Eu já contei isso e vou repetir. Quando eu passo por aquela porta, por mais que eu tenha o título de ser o pastor dessa igreja, eu não sou melhor do que você. Eu estou aqui numa plataforma um pouco mais elevada, mas isso não me torna melhor do que você. Eu sou dependente da graça de Deus igual você é. Eu não vou dar carteirada em você dizendo: você pensa que está falando com quem? Eu sou o pastor da igreja. Não adianta eu fazer isso. Eu faço parte do corpo de Cristo, igual você. Eu sou membro da família de Deus, igual você. Às vezes nós queremos dar carteirada. Amo os meus presbíteros, amo os meus diáconos aqui, mas nunca use o ofício de vocês para diminuir ninguém. Não precisa disso. Você será respeitado, você será amado como oficial dessa igreja, sendo exemplo e modelo para o rebanho, não dando carteirada. Eu não preciso disso, e você não precisa. Você não precisa ficar levantando seu histórico, seu currículo. Ame, perdoe, estenda a mão, derrube as paredes que estão sendo levantadas, e nós seremos verdadeiramente a família de Deus, a igreja do Senhor. E é interessante, irmãos, vocês sabiam que o amor que nós devemos ter uns pelos outros aqui tem um poder maravilhoso para evangelizar? O que é que Jesus fala lá em João capítulo 13? Que quando nós nos amarmos, o mundo vai crer. Será que o mundo está vendo amor em nós? Ou será que algumas pessoas, é claro que agora a minha generalização é proposital, que toda generalização é perigosa, mas eu estou sendo agora intencional mesmo em fazer essa generalização, porque a sociedade diz assim: olha lá os crentes, os evangélicos, nem eles se entendem. Eles estão brigando uns com os outros e querem ensinar a gente a amar. É como se eles falassem: resolva os seus problemas aí primeiro, para depois você vir pedir para eu amar o meu próximo. Vocês não se entendem, vocês não se amam, vocês estão um furando o olho do outro e querem me ensinar sobre amor. Agora, quando a igreja viver de verdade o amor no sentido mais exato da palavra, nós teremos a autoridade para falar do amor lá fora, porque as pessoas vão olhar para nós e falar assim: eu vejo o amor de Deus na sua vida. Eu vejo as marcas de Cristo na sua vida. Eu vejo o seu coração disposto a perdoar, a ajudar. Mas isso começa aqui, irmãos, na família de Deus. Ele diz aqui no versículo 19, que é o versículo que eu quero destacar mais uma vez. Em Cristo Jesus, essa união desses dois povos, gentios e judeus, e falando para todos nós, ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Nós não somos estrangeiros e peregrinos, no sentido de família de Deus. Mas o que é que nós somos, irmãos? Concidadãos dos santos. Você se sente assim? Parte da família? Eu sei que eu vou abrir um parênteses aqui, talvez abra alguma ferida ou machuque você, mas não tem famílias por aí que algumas pessoas não se sentem parte da família? Você conhece alguma história assim? Eu conheço algumas. É horrível,
Você tem a sua família, a sua árvore genealógica, mas você percebe que em determinados momentos você é invisível. Já falei sobre isso aqui. Mas na família de Deus isso também não pode acontecer. Porque agora, irmãos, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, nós somos concidadãos dos santos. E nós somos o quê? Da família de Deus. Você é da família de Deus? Pode levantar a mão. Você é da família de Deus? Então viva da forma como Deus quer. Porque Ele não quer que você viva do jeito que você quer. Eu sou da família de Deus, mas eu me tranco no meu quarto, eu tenho a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Não, na família de Deus nós somos um só. Nós sentamos na mesa da comunhão. Nós temos prazer em andar juntos. E quando um feriu o outro, nós temos disposição, pela ação de Deus em nós, de perdoar, de ajudar, de socorrer. Foi comentado isso em mensagens anteriores, eu não vou trabalhar muito o aspecto do verso 20, mas nós estamos sendo edificados, irmãos, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, lembrando que Jesus, Ele é a pedra angular, a pedra principal, e nesse edifício que o Senhor está edificando, e Ele utiliza um material chamado pedras vivas, conforme Pedro escreve na sua primeira carta, Ele está edificando um edifício que está sendo bem ajustado, porque o fundamento é firme, o fundamento é sólido, as paredes estão sendo erguidas, e esse prédio não vai cair, porque é a igreja de Jesus que está sendo edificada, e esta igreja, irmãos, ela cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Qual tem sido o seu papel como membro da família de Deus? Que nota você dá para o seu procedimento como filho ou filha, como membro da família de Deus? Deus tem se agradado do seu comportamento? Deus tem se agradado do nosso comportamento como membros da sua família? Sabe quando um pai e uma mãe precisam às vezes ter uma conversa delicada com o filho, com a filha? Às vezes até fica pensando, é difícil, mas eu preciso fazer isso. A Bíblia diz que o pai disciplina o filho a quem ama, então eu vou ter que chegar no meu filho, vou ter que falar umas coisas para ele. Meu filho está um pouco desorientado, ou a minha filha. Será que nessa noite aqui, o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, Ele precisa marcar um encontro com você individualmente, para falar que você está cometendo alguns equívocos dentro da família dele? O que será que Deus falaria para você nessa noite, particularmente? Agora não adianta você olhar para quem está do seu lado, para quem está atrás, na frente. É com você, é papo reto. O que o dono da família, o pai, que é o nosso Deus, falaria com você? Qual seria o assunto? Meu filho, continue assim. Você tem sido um bom filho, uma boa filha, você tem procurado respeitar os seus irmãos, você ajuda as pessoas que estão necessitadas, você não age com falsidade, você não faz discriminação, ou o Senhor puxaria a nossa orelha? Ou o Senhor puxaria a nossa orelha? Nós somos a igreja de Jesus. Nós pertencemos à família de Deus. O povo de Israel no passado não entendeu isso, achou que Deus seria exclusivo deles, mas Deus veio para todos os povos, todas as nações. E quando Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabia que Deus estava pensando na sua família? Na sua vida? Os fariseus, os judeus naquela época de Jesus, começaram a falar, nós somos descendentes de Abraão. Eles estavam indo pela genealogia, né? Jesus falou assim, olha, até dessas pedras aqui Deus pode fazer descendentes de Abraão. Mas quem são os verdadeiros descendentes de Abraão?
aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que estão debaixo agora do pastoreio, do senhorio de Jesus, aqueles que pertencem à sua noiva, à sua igreja que é a sua noiva, aqueles que agora são membros do corpo de Cristo, aqueles que pertencem à família de Deus. Ah, irmãos, quando é que nós vamos atender a voz da palavra? Quando é que nós vamos se humilhar diante de Deus e falar assim: Senhor, essa palavra é dura, mas essa palavra é necessária. Quebra o meu coração, quebra o meu orgulho e faça de mim o que o Senhor quiser, para que a tua palavra se cumpra na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja, e eu seja um instrumento de paz, eu seja um instrumento do ministério da reconciliação e jamais do ministério da separação. Embora nós soframos quando acontece a separação, nós não nos alegramos quando isso acontece, certo, irmãos? Eu não me alegro, isso machuca o meu coração. Às vezes acontece, mas nós não devemos cantar vitória por um soldado que cai, por um ferido que fica pelo caminho, por alguém que estava caminhando e não está mais conosco. Nós devemos chorar, nós não devemos se alegrar, porque nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. Que Deus nos abençoe.